Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais um debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos e no Facebook do Guarulhos em destaque. Está aí na tela. Você acompanha sempre de segunda a sexta, pontualmente às 20h30. Perdeu a entrevista? Assim que termina a entrevista, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Meu amigo Lucas Braga, que em breve vai estar de férias comigo hoje, e o Felipe Poi. Vamos às manchetes do portal Guarulhos em destaque. Polícia Civil deflagra a Operação Seducto em São Paulo. Pesquisa aponta Guti em primeiro com 20 pontos de vantagem em relação a Pietá. Brasil acumula 6 milhões de casos, 6.169.000 casos de morte. É muita coisa, né? Então, você só olhando aqui a manchete, tem 5 milhões de casos e 169.000 mortos por Covid-19. Tá certo? Para deixar claro aqui a manchete. Muito cuidado. Tem muita gente ainda que vai para o supermercado, que vai para a festa. Esse final de semana, o Fantástico mostrou festa em várias cidades pelo Brasil afora. É lamentável que algum prefeito, aliás, teve até um prefeito vencedor que fez festa, né? Que mau exemplo, tá certo? Estou recebendo aqui, no dia de hoje, professor Eduardo Vela. Boa noite, professor. Geraldo, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Ao Lucas, que já vai entrar em férias já? É. Ao Lucas que está ali sempre nos dando o maior suporte aí. E sempre muito bom estar aqui com você para bater um papo aí. Tá certo. Deixa eu conversar também com o homem do mercado imobiliário, Humberto Mancini. Boa noite. Boa noite, Geraldo. É um prazer estar novamente aqui. Só tenho a agradecer, ainda mais na presença deste grande amigo Edu Vela. Eu vou começar com o Edu Vela, que teve uma experiência política que vai dizer pra gente se ele está decepcionado ou não. Afinal de contas, muitas reclamações, muitas traições. Professor Eduardo Vela, houve traições com você? Essa palavra, decepcionado, foi a minha segunda vez, né, como candidato. Então, a experiência eleitoral, para mim, é sempre importante, né, no nosso desenvolvimento, até pelas ideias, por tudo que a gente procura propor como propostas, conceitos, né, de uma atuação no legislativo na cidade de Guarulhos. Mas, infelizmente, não foi o caminho aceito aí pela maioria que a gente imaginava, né? A gente tinha feito uma previsão aí de uma quantidade de votos. Eu acabei tendo menos votos do que na última eleição, né? Então, assim, foi bem frustrante pra gente, né? Toda a equipe que teve com a gente ali. Tinha indicativos, né? Que a gente poderia ter sido melhor votado. E, infelizmente, não aconteceu. Eu falo que quantitativamente acabei não alcançando o objetivo. Mas, qualitativamente, tive grandes pessoas que votaram em mim, deram o apoio. Grandes pessoas que me apoiaram na campanha, na coordenação, né? Na formatação. Foi uma experiência, mas saí de fato frustrado em relação à quantidade de votos. Né? Agora, professor, você não acha que... O senhor detectou alguma falha? Por quê? Se você é a sua segunda oportunidade. O aprendizado da primeira eleição, você não colocou em prática ou você quis inovar nesta desse ano? Na última eleição, a gente até já falou aqui, eu tinha apostado bastante no digital. Era novo ainda, né? E esse ano não ia ser diferente, porque eu acredito muito nessa possibilidade do celular, né? Mas a gente entendia que não dava para ser só isso. Sim. Então a gente falou, precisamos expandir, né? Desse centro que eu vivo, onde eu cresci, onde eu estudei, né? Então a gente precisa ir para a periferia, ouvir as pessoas, né? Ir para outros bairros. E foi o que a gente fez. E é por isso que eu esperava, de fato, que a gente pudesse, no mínimo, dobrar da última eleição, né? Andei bastante no Soberano, um beijo às meninas que ajudaram a gente lá. Soberana, Ponte Alta, Vilani, Jardim Alzira, toda essa região aqui próximo da Fernão Dias, né, Parque Santos Dumont, a nossa área aqui, Vila Galvão, Jardim Leda, Vila Progresso. Andei bastante aqui pelas regiões centrais e pela periferia, acreditando que a gente precisava expandir, levar a nossa ideia e principalmente ouvir, né? Foi feito, né? Mas, infelizmente, eu acho que algumas coisas acabaram acontecendo na campanha, tanto no momento que a gente vive, né, pandemia. Eu acho que o dia da campanha fez muita diferença, né? As pessoas votam por diversos fatores.
E a gente apostou no fator de proposta, né? De histórico, de formação, de experiência, né? Ou tudo que eu já vim fazendo durante esses 20 anos dentro da área de educação física, tendo como mote o esporte, né? E não deu certo. Acho que foi uma das questões dessa de não dar certo. A expansão presencial a gente fez sim, mas que eu acho que as pessoas voltam por diversos interesses, né? Essa é a sua visão? Por diversos interesses. Então, a minha esposa até falou, pô, o povo merece os governantes que tem. Eu falei, qual povo, né? Porque se fala muito na compra e venda de voto, né? Agora, a gente tinha um mote de pessoas que não necessariamente precisam vender o voto, ou se é que isso aconteceu, né? Mas, às vezes não foi votar, não viram interesse em prestigiar a gente, né? Se candidatar não é um momento fácil, não, da nossa vida, né? É difícil, é uma escolha difícil, né? Você expõe a família, expõe o seu tempo, o dinheiro, né? E aí você precisa dos amigos nesse momento. E que eu acho que não aconteceu. E esse talvez foi um dos grandes aprendizados que eu tive, né? Deixa eu falar com o nosso homem do mercado imobiliário, Humberto Mancini. Como é que você viu as eleições deste ano, Humberto? Eu acredito que eu concordo com o Edu, foi uma eleição atípica, né, de uma forma bem diferente de tudo aquilo que nós já vimos no passado. Realmente, muita gente vendeu voto, ou não acreditou em tudo aquilo que foi falado por vários candidatos. Inclusive, eu acompanhei a eleição e o trabalho do Edu Vella, então muita gente decepcionou. E eu acho que não só o Edu, vários outros candidatos. Até porque ouvia-se a bocas pequenas que a reformulação na Câmara seria de 40% a 45%. E me parece que foi de 20%. Então, eu acho que a gente tem que continuar acreditando que essa cidade vai melhorar. Agora, Edu, hoje saiu uma pesquisa, Humberto, saiu uma pesquisa hoje, dando 20% de vantagem do prefeito Guti em relação ao Eloy. Esta vantagem, que já foi demonstrada quando terminou o primeiro turno, que a vantagem era de 12, subiu para 20. Como é que você avalia essa pesquisa de hoje, dessa segunda-feira? Olha, Geraldo, eu até ouvi hoje, depois de algumas pesquisas que saíram, que me parece que a margem estava em torno de 10%, 11%. Eu acho que é uma diferença muito grande, né? Mas nós, como corretores de imóveis, o que nós acreditamos é que vá se eleger um prefeito que olhe um pouco para a nossa categoria, que olhe um pouco para as comunidades carentes, para os problemas que a nossa cidade tem. Eu não estou falando de mexer onde está bonitinho, perfeito. Eu acho que você tem que olhar para os lugares bons, mas você tem que olhar para lugares que tem que ter um desenvolvimento melhor, para que o corretor possa ter a ação dele de levar o sonho da casa própria, melhorar os comércios, alugar prédio para comercial, para a instalação da indústria. Então é isso que tem que ter. Tem que ter um pouco mais de união e valorização do corretor de imóvel para que ele possa acompanhar o crescimento. Até porque, vamos dizer que o corretor de imóvel ele é um fiscal que trabalha de graça para a prefeitura. Porque você, Geraldo, não consegue passar uma escritura se todos os impostos não estiverem em dia. Se tiver a construção não estiver regularizada, então o fiscal da prefeitura que trabalha gratuitamente chama-se corretor de imóveis. Agora, ainda em relação à pesquisa, que eu quero debater com vocês agora, vou começar com o Eduardo Vella. A pesquisa divulgada hoje pela Paraná Pesquisa foi feita entre os dias 19 e 22 de novembro. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 06745/2020. Tá? A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E ela, divulgada hoje, ela fala que o prefeito Guti tem 59, deixa eu voltar aqui no meu portal, 59, cadê aqui a pesquisa, Geraldo Júnior, deixa eu abrir aqui o nosso portal de informação, está carregando aqui, gente, 59... 40 contra 40 e pouco, né? 59,6 contra 40,4 do Eloy. Você acha, Eduardo Vella, que esses números, né,
demonstra a atual realidade? Eu tive, como candidato, eu andei bastante a cidade, né? Tem-se a ideia de que o Eloy é bastante forte na periferia e, de fato, percebi isso, mas também não vi o enfraquecimento total do Guti, assim como vice-versa. Vi pessoas aqui também que ainda tem-se muito um prestígio na figura do Eloy, né? E eu acho que é até por isso que o PT, com todo esse desgaste que teve durante esses anos, está no segundo turno, porque senão acho que já teria sido liquidado no primeiro, né? Eu acho que, assim como eu que sou do esporte, né? Às vezes você monta um grande time, tem grandes jogadores, mas precisa daquele elemento, aquele fato novo, aquele elemento que faz a diferença, né? Eu acho que ele fez algumas questões que levaram algumas pessoas a talvez dessa diferença, né? Na prática, o que se tem por trás, eu estou dando o exemplo da água, né? O que se tem por trás, a negociação que teve com a Sabesp, enfim, aí é uma outra discussão. Mas o cara abrir a torneira e naquele momento ter água, pode fazer a diferença. Com certeza, né? Foram 16 anos sem água na cidade. Então tem essa questão. Do meu lado do esporte, para mim deixou muito a desejar. Né? Foi leiloada a secretaria e não adianta se colocar a culpa nos 16 anos de uma outra determinada gestão. Eu acho que aquele que entrou hoje, que entrou amanhã, se eu pego um time, eu pego para resolver. Né? E eu acho que não fez na minha área. Então, assim, dentro de algumas prioridades das pessoas, né? Saneamento básico, a água talvez, a saúde, eu acho que patinou um pouco, né? Tem algumas coisas a melhorar, o servidor público tem uma ala que ainda apoia muito, né? E eu acho que na cidade nossa, que não tem uma grande visibilidade em relação até à própria mídia, se não é pessoas como você, que está há tempos aqui, né, distribuindo informação, a questão dos servidores públicos da cidade é bem importante, a gente não pode desconsiderar, né? Um montante de pessoas que estão na prefeitura, até às vezes demais, né? Então, assim, eu acho que reflete um pouco, sim, isso. Tanto o Eloy, que poderia ter sido liquidado no primeiro turno, então a força desse homem, quanto o prefeito, né? Tá. Humberto, como é que você viu a pesquisa? Como é que você avalia essa pesquisa, essa diferença de 20 pontos percentuais do Guti em relação ao Eloy? Olha, eu acho que, primeiro que todo cara eleito ele deve cumprir aquilo que é a ansiedade da população, ou de quem votou nele. E eu acho que é obrigação cuidar e melhorar. Eu acho que o Guti melhorou a cidade em vários aspectos. O fator da água é um fator importantíssimo, né? Eu acho que o saneamento básico da nossa cidade ainda é muito fraco. Tem que existir uma melhoria muito grande nisso. É como o Edu, eu concordo. Eu acho que a periferia gosta muito do ex-prefeito Eloy Pietá, né? Eu acho que essa base é que está se formando e que foi, aliás, formada para que ele tivesse toda essa votação. Eu acho, posso estar errado, não sou nenhum expert em política, você que é professor, que é um jornalista de renome, eu acho que todos os votos que eles têm não foram votos do PT, foram votos do Eloy. Então, eu acredito que é merecedor de se eleger quem realmente faz um trabalho sério. Até porque quem faz um trabalho sério não precisa ficar contando, não precisa ser viúva de Pelé. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Isso é a minha visão. Hoje a candidata Fran Correia divulgou nas suas redes sociais liberando o seu eleitorado, mas ao mesmo tempo deixando margens, né, dizendo o seguinte: olha, não vota no atual prefeito. Agora, você acha que o eleitorado do PSDB, o eleitorado da Adriana Afonso, o eleitorado do Rodrigo Tavares, que são bolsonaristas, eles votam no PT? Eu acredito que não. Eu volto a dizer, eu acho que está consolidado, ao meu ver, e até a própria pesquisa diz isso, eu acho que está consolidado a vitória do Guti. Porque, volto a dizer, os votos foram do Eloy, não do PT. Vou fazer agora essa mesma pergunta para o meu amigo professor Eduardo Vela. Você acha que esses eleitores do Rodrigo Tavares, da Adriana Afonso, que são eleitores bolsonaristas, porque os dois estavam, um com o irmão, outro com o filho do Bolsonaro. Esses eleitores, eles votam no PT ou votam em branco? Ou votam no Guti?
Eu no PT acho muito difícil, né? E eu acho que daí talvez é um grande problema, assim, porque eu fui do PRTB na última eleição, não sou bolsonarista, mas via grandes pessoas ali dentro. O PRTB nem era o partido do vice-presidente da República, né? Sim. Do vice-presidente. Do vice-presidente. Mourão. Não era, né? Então, na verdade, era o Levi Fidelis, assim como ainda sim, mas sim. Hoje a gente tem um vice-presidente da República, Sim. né? Então, assim, mas eu vejo que tem essa idealização de partidos, assim, esse partido é isso, esse partido é aquilo, enfim. Por isso que eu não acho que as pessoas que estão nessa ala votam PT, né? Agora, eu vejo também, até no caso da Fran, a dificuldade, Geraldo, e aí eu vejo pela coragem que ela demonstrou no nosso caminhar lado a lado aí, de se mostrar numa guinada a dar o seu voto ou apoiar, né? Ou você tem duas opções, ou não vote nesse, sobra uma, ou não votar, né? Mas você acha que o eleitorado dela vai junto? Eu acho difícil as pessoas irem junto nessa, que a gente teve exemplos na nossa campanha, né? Candidatos que estavam com a gente, que tiveram 1.600 votos e acabou não transferindo, né? E eu acho até um ponto positivo nisso, não tem essa transferência automática, né? Tá aí o próprio presidente da República apoiou o Russomano isso na capital, né, ô Lucas Braga? O presidente da República, que está com 45% de aceitação, quem podia imaginar? Opa, gravaram, o Russomano gravou com ele. Ficou claro e evidente que não se transfere. Uma coisa é você votar para presidente da República, é uma coisa. Outra coisa é você ir a nível municipal. E mesmo assim, você não consegue transferir 100%. Então, assim, eu acho essa independência até do eleitor uma coisa ótima. Positiva, né? Assim, sim. Peraí, deixa eu pensar com a minha cabeça. Sim, né? sim. Então, acho que até quando ela se posiciona dessa forma, é uma posição arriscada, até que a gente comentou, né? Até para as projeções futuras. Sim. Mas eu também acho muito importante quem está na liderança ter uma opinião. Sim. Às vezes você pode errar ou acertar, mas assim, não dá pra gente ficar, às vezes, neutro, né? E ela se posicionou. Eu não acho que transfere, mas eu acho ainda que tem muita gente que não foi votar, tem muita gente que votou branco e nulo, né? Que foi até lá, acordou de manhã e chegou lá e votou branco ou nulo. Né? Eu acho que o número de abstenções será maior no segundo turno. Pode ser também. Porque também. o próprio tribunal fez uma publicidade negativa de como justificar. Ela praticamente ensinou você a justificar não ir votar. Porque o cara começou a fazer conta. Quanto é para justificar? Quanto é o litro de combustível? Teve muita gente que fez isso. Eu achei um absurdo o Tribunal Superior Eleitoral fazer um comercial mostrando como se justificar. Eu recebi mais comunicado falando de como justificar do que como procurar o título na internet, porque tem gente que não achava, né? Sim. E tem um título online, né? Não, justifica, faz essa conta mesmo. Num país que você não é obrigado a votar, aí vem um tribunal e fala assim, Lucas, você não precisa ir, fica em casa. Sabe por quê? Porque é mais barato. Eu achei um absurdo. Não se faz isso. Né? É justamente o contrário. Precisa votar. Precisa votar. Tem os espaçamentos, horários, né? Porque eu acho muito importante a democracia, porque as pessoas têm o dever de questionar o seu representante. Quem não vota não tem representatividade. Não votei. Eu posso exigir o quê? Nada. Porque eu não fui lá fazer meu dever de casa. Eu não posso chegar na Câmara Municipal e cobrar dos vereadores. Não posso fazer parte de manifestações porque eu não votei. Fiquei em cima do muro. Aí é cômodo você ficar em cima do muro. Não, eu vou ficar aqui, não quero. Agora, é evidente que você precisa discutir isso em casa. Eu tenho um alertado aqui que a família... Outros programas você, na verdade, falou disso também. A família é importante. Filho ouvir o pai, mãe, vamos sentar aqui na mesa? Vamos reservar 10 minutos do domingo? Porque falta a família brasileira discutir isso. Você vai hoje nos restaurantes, durante o almoço, você encontra as pessoas no celular. Quer dizer, aquela hora saudável do almoço, ao invés de conversar, estão no celular. Cadê o diálogo? E é importante, porque essa geração que votou pela primeira vez, eu conheço muitos que não sabem qual é a obrigação do vereador.
O que o vereador faz na Câmara Municipal? Muitos jovens... Ah, Geraldo, eu não quero ter essa responsabilidade. Como não? É o teu futuro. Geraldo, se você me permite... Por favor. É assim, eu perdi meu título e de última hora eu voto na FIG e eu confesso que estava preocupado em ir lá votar, mas parei o carro, fui lá andando, não tinha muita gente e assim, eu queria parabenizar o pessoal que trabalhou como voluntário nessa eleição, porque o trabalho deles foi magnífico. Rapidamente eu me dirigi a uma funcionária que estava com uma voluntária e falei para ela, perdi meu título. Ela falou, o senhor pode me dar a sua identidade? Eu forneci identidade para ela em 5 minutos. Ela voltou, o senhor volta na sessão tal, porque na faculdade, na FIG, mudaram todas as sessões, mudaram tudo. Então, o trabalho, eu entrei, a menina me colocou gel, na hora que eu fui votar na sala, as meninas extremamente separadas, tudo certinho, fiz a minha votação, colocou gel de novo na minha mão, me entregou o meu cupomzinho que eu votei. E assim, o trabalho desse pessoal realmente tem que ser muito parabenizado, porque além de ser voluntário, prestam um serviço para a sociedade com extrema educação e atenção. Então, de parabéns, viu, Leandro? É verdade, eu quero reforçar aqui, viu, Lucas? Porque onde eu fui também, fui muito bem atendido, os protocolos da saúde, todos respeitados. Lucas, vamos fazer o intervalo para tomar uma água aí? Daqui a pouco a gente volta. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta com o Debate Guarulhos e nesse segundo bloco eu recebo a visita do presidente do AD Guarulhos, Ricardo Agéia. Boa noite, presidente. Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, boa noite a todos. Antes de falar de futebol com você, eu vou fazer a mesma pergunta que fiz para os seus colegas aqui do estúdio. Saiu hoje uma pesquisa, né, do Paraná Pesquisa, onde o prefeito Guti tem 20% em relação ao Eloy Petá do PT. Como é que você avalia as eleições em Guarulhos e a pesquisa que saiu hoje? Acho que é natural, né? O prefeito está na máquina, está na cidade, isso é natural que ele venha à frente. A rejeição do PT também é natural, a gente sabe disso, né? Tanto que as imagens, o logotipo da campanha do Eloy não tem nenhuma característica então isso é natural. O Eloy, ainda que seja o PT que tem essa rejeição, que é natural, ela veio nessa onda desde a eleição do presidente Bolsonaro, ainda que o Eloy tenha uma certa capilaridade na cidade, foi um prefeito que teve 2 mandatos na cidade, então ainda tem muita força, né? Então, de qualquer forma, foi para esse segundo turno. Mas é natural a vantagem do Guti,
por estar na máquina, pelas coisas que vem acontecendo, pela questão da Sabesp, do SAI, né? Isso tudo contribuiu muito para essa margem, acredito. Você acha que a imagem do PT está desgastada nacionalmente? Ainda está, né? As eleições ainda demonstraram um pouco isso, né? Nas eleições municipais, né? As eleições municipais, ainda que as eleições municipais é um pouco atípica da eleição nacional e estadual, é uma outra discussão, e às vezes na região, por exemplo, Fogo da Rocha, o prefeito do PT, que é o Kiko, conseguiu fazer o seu sucessor lá, né? Pra você imaginar que não está todo perdido, porque as eleições municipais elas tratam um pouco mais regional as coisas. Mas ainda assim a imagem... Não fez nas capitais, né? Perdeu todas as capitais. Então, ainda assim a imagem ainda está um pouco desgastada, assim, vai levar um pouco mais de tempo para que isso... que o PT volte de novo a ganhar capitais, né? Você vê, na capital em São Paulo, a esquerda está com Boulos. Sim. Né? Então, há uma necessidade natural de votos à esquerda, né? Que hoje nem existe mais, é progressismo, desenvolvimentalismo. Sim. A gente nem trata mais isso de forma mais explícita, porque esse negócio, eu costumo dizer o seguinte, esse negócio de esquerda e direita, eu estou falando isso só há 2 anos atrás, é para colocar um contra o outro, é para movimentação de massa, só interessa para essa movimentação. O progressista ou desenvolvimentalista traz um pouco isso desse assistencialismo, dessa ajuda mais orgânica, e eu acho que, por exemplo, esse voto que existe, que é natural, está no Boulos lá na capital. Né? Eu acho que ele também não ganha eleição, eu acho que o Covas também ganha eleição lá, mas existe esse nicho, isso é natural. Né? Agora, você acha também, por exemplo, eu citei aqui para os seus colegas que o presidente da República não conseguiu transferir votos, né, para o menino aqui que foi candidato russomano em São Paulo. E assim em várias cidades. Ele não conseguiu, mesmo estando com a aprovação de 45% do eleitorado. Hoje, segunda-feira, a candidata Fran Corrêa do PSDB se posicionou nas redes sociais, recomendando que os eleitores dela não votem no Guti. Você acha que o eleitorado do PSDB vota no PT? Acho que não. Acho difícil. Estamos falando de política, né? Sim, não sim. estamos com uma opinião assim pessoal, sim, né? Sim, eu acho que é difícil. Eu ouvi toda a declaração da Fran. De fato, ela deixa na entrelinha, né, que não quer que vote no Guti, né? Mas também não assume o voto ao PT, sim. Né? Mas eu acho difícil o eleitorado do PSDB. Uma coisa é votar na Fran, né? Outra coisa é votar no PT. Não estou dizendo nem o Eloy, tá? Não estou discutindo o nome do Eloy, né? Que tem que ser respeitado, né? Sim. Mas assim, é votar na sigla, é não votar no partido. Se for analisando politicamente, muito difícil. Vamos falar de futebol. O que aconteceu com a de Guarulhos? E com o Flamengo, né? Com o Flamengo, né? Os dois abraçados. Mas, Geraldo, tem uma coisa muito legal para falar. Por favor, fique à vontade. Quando a gente via o Flamengo na reta final, Vela, presta atenção nisso. Você é o cara do esporte, vai entender o que eu estou falando. Não que também o meu amigo não entenda, mas de qualquer forma, né? Você jogou bola, Humberto? Humbertinho... Até 58 anos. Jogou. Humbertinho jogou. Joguei. Salão. Mais salão. Mas o Vela, eu tô batendo um papo aqui com uma bola... O Humbertinho, me desculpe, mas... Não, imagina. O Flamengo anunciava que ele tinha 4 jogos importantes em casa para fazer. 4 jogos importantes em casa para fazer. Um era conosco, mas o mando de jogo era nosso. Então o que acontecia? Ele fez já um no primeiro turno conosco em casa. Então de 8 jogos, 5 ele jogou em casa. Sim. Porque os 2 contra nós ele jogou em casa. Então olha só, eles anunciavam, agora nós temos, o mando era nosso, nós temos 4 jogos em casa. Então o que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo para menosprezar ou para desvalorizar nada. Eu estou dizendo que para o Guarulhos é muito difícil conseguir a classificação num campeonato tão curto sem ter casa, sem jogar no seu próprio estádio. E eu não estou dizendo isso quem dizia era o Flamengo. Nós vamos fazer 4 jogos em casa. Eu olhava aquilo e falava, 4 jogos em casa. Um é comigo, o mando de jogo é meu, eu que levei ambulância, eu que pedi policiamento. Mas ele trata como jogo em casa. Então, é o que eu falo. Enquanto nós não tivermos o nosso espaço, a nossa área, o nosso local para fazer um jogo, um estádio, nem que seja lá no Bom Sucesso, em alguma região da cidade, nós vamos estar sempre jogando em casa, fora. Nós nunca vamos estar jogando Mas você em casa. acha que
O problema maior é o local? Eu acho que esse problema é o nosso teto. Sabe assim, a gente não consegue transpor algo. Porque, por exemplo, nós ficamos de fora, a gente tinha a maior chance de classificação. Nós tínhamos em 3 rodadas para fazer 2 pontos. Em 3 rodadas. Com 3 classificava. Em 4 rodadas para fazer, na verdade 3, porque uma nós folgamos. O Flamengo não, nós folgaríamos em uma. Então nós tínhamos 3 rodadas e não fizemos esses pontos. Um foi contra o Flamengo em casa, perdemos por 3-2. O outro, nós fomos amparo, tivemos jogador expulso, perdemos de 1-0 o gol no final. E depois, no matar ou morrer contra o Itapirense, não conseguimos classificação. Mas esse fator casa para nós, esse fator autoestima nosso, faz muita diferença para nós. Por quê? Porque a gente treina só no sintético. E não treinar no campo que vai jogar... Há uma diferença enorme do sintético para a grama natural. Tanto que nós fizemos 9 pontos. Nós fomos brigando até a última rodada para classificar. Na tabela nós ficamos lá em último, mas é o seguinte, em último 2 pontos do que classificou. Então foi o grupo da morte, esse foi o grupo da morte. Mas na última rodada nós só dependíamos de nós, o Flamengo empatou em casa com o Amparo. Se nós fazemos 1-0 lá, nós estamos classificados. Então esse fator casa faz muita diferença para nós. Deixa eu voltar aqui para Eduardo Vela. Como é que você vê agora, Edu? Vamos chegar no segundo semestre, no final do ano, que dezembro está aí. Parece que a gente acabou de sair do recesso agora, mas tem só mais uns 20 dias. Né? Aí, como é que você está vendo aí? A gente vê todas as pesquisas demonstrando o crescimento do comércio, né? Isso é positivo. No seu ramo, no seu segmento, como é que está isso? A gente já veio aqui algumas vezes até para falar, né, do núcleo que a gente tinha das academias. Sim. Né? De fato as pessoas voltaram, mas não como a gente imaginava, né? E é totalmente válido isso, porque as pessoas ainda estão bem receosas. Uhum. Eu, principalmente na nossa área, trabalhava com um grupo muito especial, que era o grupo da melhor idade, que esse grupo é um grupo de risco hoje, né? Tenho até algumas filhas, do meu pai quer treinar, ele já está andando no boxe na rua, eu falo, infelizmente felizmente ele pode fazer o que ele quiser. Mas aqui eu, como profissional da saúde, profissional de educação física, dentro de um espaço respeitável, eu não posso permitir que seu pai venha aqui, né? Esse é o meu recado, assim, né? Então a gente está voltando aos poucos. Um fenômeno que aconteceu bem interessante na nossa área é que várias pessoas que estavam no sofá, eu brinco, que estavam ou anos sem fazer atividade física, ou nunca quase fizeram, se não for na época da escola, passaram através da parte online a praticar alguma atividade. E a atividade física, ela tem esse lado vicioso, vamos dizer. Passa 15 dias, você se sente melhor, 20, aí você... Essas pessoas passaram a frequentar os espaços, tanto nosso lá, como academias, clubes, enfim, né? Respeitando os protocolos. Então, assim, teve um movimento de retorno daqueles que já estavam, que não foi totalmente alto, mas também tiveram aquelas pessoas que nunca praticaram atividade física e passaram a procurar isso. Tanto porque fizeram e gostaram, como pela importância, né? Da gente ter, agora mais que nunca, né? Da gente ter um organismo saudável, eu falo, né? Uhum. Porque a gente vem se inflamando por anos, né? Comendo mal, dormindo mal, trabalhando demais, estressado. Isso gera uma inflamação no organismo, né? Muito grande. Então, às vezes você está cansado, desanimado, é porque seu corpo está lutando contra a quantidade de inflamação que você produz para ele. E aí quando você começa a curar isso, né? Você começa a reviver. Então, assim, não só na questão da pandemia do Covid, né? Mas nas diversas doenças que estão aí com a gente, e a atividade física sempre tem esse lado positivo. Então, assim, as pessoas estão voltando. A minha única restrição é que a gente tem um protocolo a ser seguido, uma quantidade número de pessoas a ser seguido, e aí você vê festas, restaurantes, bares, assim... As pessoas não respeitam. Tanto a pessoa que está ali, que é o comércio dela, e ela precisa, né, também sobreviver, quanto a pessoa que fica na fila. Às vezes eu passo, o cara tá na fila esperando para entrar num lugar super lotado, sabe? Mesmo que eu quisesse ir, que eu chegasse num lugar, tivesse lotado, aí eu retornaria para minha casa. Né? Você vê risco da segunda onda no Brasil? Vejo. Eu vejo. Vejo até porque eu tenho alguns amigos e a gente tem um grupo de médicos que trabalha lá, que treina com a gente lá no espaço, né? Uhum. Em que os hospitais particulares estão num nível de ocupação tão grande quanto era a pandemia, né? E aí eu vejo a manipulação, sim, claro, às vezes de alguns números, né? Tantos leitos de UTI estão ocupados, 60%. Mas em relação ao Covid, né? Só que as outras doenças também estão por aí. Então, se você completar esses dois, nós estamos com 80% real, talvez,
de ocupação do leito de UTI, né? Sim, sim. 85%, né? Então, assim, volta a se ver pessoas agora, quer dizer, se é que parou, né? Bem próximo da gente, internada, com Covid, em quarentena em casa, né? Volta a se ver esse movimento novamente, né? E como eu falei, não é que parou talvez, mas tá, de novo, tá aí, né? Ô Geraldo, Pois não. eu posso fazer uma pergunta pro Vela? Pode. Aí Guarulhos está com a limitação de horário das academias? Estendeu um pouquinho mais. Ah, tá. Porque Começou com 6, agora tá com... eu ia te 8. fazer essa pergunta porque em São Paulo, Geraldo, meus primos têm academia lá e eles começam a falar e não conseguem entender. Porque limitar horário é fazer as pessoas irem todas no mesmo horário. Sim. Tinha que deixar ficar 24 horas. Né? Eu acho que não Espalhar, é né? espalhar. Sim. Você vai Não às tem noites, lógica. vai em outro horário, né? Acho que você podia falar sobre isso, porque é importante a gente entender que não é limitando o horário que você resolve o problema. Sim. Pelo contrário, você traz mais Acumula. pessoas, acumula mais. Até porque o cara ele vai na academia. Se estiver cheio, ele volta. Ele volta um horário que esteja mais disponível. Sim, ele flexibiliza melhor o horário dele e tal. Sim. Gente, eu vou fazer um intervalo, Lucas Braga. Daqui a pouco a gente volta para ouvir dos nossos convidados como será 2021, as perspectivas de 2021, em 1 minuto. A EcoInd Sombreadores é uma empresa que pertence a um grupo com experiência de mais de 20 anos no mercado nacional. Referência na instalação de módulos sombreadores e coberturas para garagens. Contamos com a nossa sede na Grande São Paulo e escritórios de representação espalhados pelo Brasil. Total estrutura, maquinários de ponta, frota de veículos de profissionais qualificados. Nossas estruturas são fabricadas dentro das normas ABNT que garantem total segurança e durabilidade. Tudo isso para a proteção do seu veículo e valorização do seu imóvel. EcoInd, valorizando o seu patrimônio. Estamos de volta com o segundo bloco do Debate Guarulhos pelo Facebook do Guarulhos em Destaque, sempre às 20h30. Você acompanha o debate no Facebook. Perdeu a entrevista? Vai correndo no nosso canal do YouTube, vai estar disponível. Começo com o Ricardo Agéia. Ricardo, como é que você vê a perspectiva para 2021? Porque tivemos 2020, a pandemia que atrapalhou o mercado inteiro. Não dá para você fazer uma avaliação, porque todo o segmento sofreu, né? Uns mais, outros menos. O que esperar de 2021? Geraldo, para ser bem honesto, que não tem uma corrida pré-eleitoral para a presidência da República. Porque isso está matando o nosso país. Cara. Hoje eu vi na Rádio Bandeirantes, não sei se é verdade, o Datena falando uma coisa meio estranha, que o Dória está se organizando um centro-esquerda para um blocão. Eu não consigo entender muito isso. Essa briga pela presidência muito recente, que começou logo depois das eleições para governador. Sim. Que é perigoso. Isso, que combinaram com a pandemia, eles começaram a brigar com isso, e cada um puxou para um lado, um queria vacina de cá, o outro queria vacina de lá, as vacinas não são aprovadas. Essa briga pelo poder, até de forma maior, né? Está atrapalhando muito nós. O meu medo maior é isso, porque o brasileiro supera tudo. Supera tudo. A gente vai... Tá aí o exemplo da pandemia. Isso. O brasileiro vem com força. Agora, os nossos políticos, eu rogo a Deus que eles parem de brigar pelo poder e comecem a agir unificados, juntos, não importa. E isso está matando nós. Humberto, qual é a sua opinião? Olha, Mercado imobiliário. primeiro eu queria agradecer o seu convite, o fato de estar ao lado do Edu Vela e do Ricardo. Vou salientar o Ricardo que em 1992, eu como diretor adjunto do Sindicato das Imobiliárias, fiz a primeira taça de futsal guarulhense. E depois tive que sair daqui e fui diretor das categorias de base durante 10 anos do Bauru Tênis Clube, tanto de salão como campo, né? Então, assim, não tive o prazer de ser educador físico como o Edu, meu amigo Ricardo, mas eu gosto muito de esporte. Eu acho que o esporte, sempre joguei até 58 anos de idade, eu acho que o esporte é uma coisa fantástica. O futebol, então, que é a paixão nossa, que é a paixão do brasileiro, na nossa cidade, tinha que ser um pouco mais respeitado e apoiado por empresários. Nós temos uma economia fantástica nessa cidade. Nós não acreditamos que a nossa cidade não tem dinheiro. Então, você, empregador,
você empresário, ajuda mais o esporte na nossa cidade. Ele é importante, sim. O trabalho que o Ricardo faz é fantástico. Acredito Obrigado. muito em 2021. 2021 para o mercado imobiliário, ele nunca mais vai voltar a ser o que era. Mas que o déficit habitacional na nossa cidade ainda é muito grande. Então, é um mercado que está bombando, está muito bom. Deixa eu concluir com o Ricardo. Como será o AD Guarulhos em 2021, Ricardo? Olha, se as coisas acontecerem, se algumas pessoas nos ouvirem um pouco, projetos são bons, audaciosos. A gente precisa fazer algumas amarras. Eu vim agora, por exemplo, de um papo, porque você vê que engraçado, né? Eu fiz uma escritura para um amigo que estava empreendendo em Barueri, né? Empreendimento grande. E ele é amigo pessoal de um mega industrial da cidade de Guarulhos, mega industrial. E o meu projeto, não posso dizer nomes, mas, por exemplo, foi para a mão do marketing dessa empresa, junto com o do meu concorrente, né? Que normal, os dois projetos, eu gostaria que os dois fossem aprovados. E a resposta foi muito interessante. Putz, os dois projetos são legais, mas o do AD Guarulhos tem um brilhozinho a mais. Mas a gente não quer no futebol, temos um pouco de receio, etc e tal, e foi para a próxima. Mas é uma indústria mundial, uma gigante. E está na nossa cidade, é o que eu comentei. O Máximo está na nossa cidade, ele está na camisa do São Paulo, né? Então eu acho que se as coisinhas se amarrarem, o futuro do AD Guarulhos, se os nossos governantes, o que o Humberto falou, se algumas pessoas acordarem para isso, nós vamos fazer um projeto muito grande. Estamos desenhando um projeto muito grande. Essa área culmina com o que a gente está sonhando, né? Se ela vier, a gente vai fazer um projeto muito grande. Ricardo, se você me permite, eu morei em Bauru uma época, e a paixão que o bauruense tem pelo Esporte Clube Noroeste é uma coisa fantástica. O que falta para nós, não importa se é Flamengo ou AD Guarulhos, é que o povo comece a se apaixonar e vibrar com o esporte da nossa cidade. O povo não É participa. isso que falta, o povo não participa, não ajuda, Não, só critica. Eu acho que dá para ser os dois, hein? Nós somos tão pujantes, hein, velho? Sim, Que eu acho que dá para ser os dois. Campinas tem dois, pô. É, eu não tô aqui querendo que o outro acabe, não. Eu acho que os dois Verdade, projetos verdade. podem andar. Um pode estar mais à frente, outro mais abaixo. Não tem problema. Recife, eu não sei se Recife é maior que Guarulhos. Tem três, Santa Cruz, Esporte, Náutico. É verdade. Meu amigo Ricardo Agé, muitíssimo obrigado e que Deus abençoe e te capacite 2021, o AD Guarulhos, o Flamengo lá em cima. Eu agradeço, estou sempre à disposição. É sempre um prazer bater um papo com vocês. Humberto, meu amigo, muitíssimo obrigado. Mercado imobiliário crescendo em 2021. Com certeza. Geraldo, muito obrigado novamente, tá? Agradeço o seu convite e a presença do Edu e do Ricardo. Professor Eduardo Vela, do Núcleo de Academias, o que esperar de 2021? Eu ontem estava até lendo um livro que vira e mexe, e ele fala o livro. Esse livro não é para você ler e pôr na estante, é para você ir consultando, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? E ele fala, não adianta você resolver o problema com o mesmo nível de pensamento que você teve quando esse problema começou. Você precisa passar por outro, né? A pandemia, a eleição, tudo isso veio de fato para eu ter um crescimento, um amadurecimento pessoal, né? E as pessoas me perguntaram, Du, mas e agora, né? Aí não foi bem na eleição, perdeu e tal. Eu continuar fazendo aquilo que eu já faço há 20 anos, né? E essa foi uma das propostas da campanha. Eu já fiz, a ideia é potencializar. E eu queria que as pessoas pudessem entender que o voto é uma parte da nossa atuação política, né? Uma parte da nossa atuação. Mas fora a questão partidária, a gente precisa ser mais ativo mesmo, né? Eu brinco que eu tive vários amigos que a única ocupação dele, a única participação dele política foi pegar o celular no dia da eleição e filmar de fato como tem, e que é ruim, os panfletos no chão, né? Então, a minha participação política é essa, fui lá, dei meu voto e não participei de mais nada, né? E que as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, se capacitar, de entender um pouquinho mais as relações, que participem de fato da política, né? E essa política não partidária, né? Então, assim, é um amadurecimento meu, em que a gente vai continuar com os projetos. Nós tivemos uma grande conversa antes da eleição, e eu aposto sim que o esporte, como diria o Mandela, tem o poder de mudar o mundo, tem o poder de mudar a nossa cidade, de criar o pertencimento que o Humberto falou, né? De criar notícia, Sim. de criar desenvolvimento econômico, né? Só precisa as pessoas de fato entenderem isso. E eu acho que tem uma parcela nossa de responsabilidade de fazer com que eles possam entender, né? Então eu
me disponho a participar ativamente da política. Partidário não, mas participar da política. Cobrar, né? E estar à disposição de quem quer que domingo agora seja eleito. Estar à disposição com as ideias, né? E para mim é sempre um prazer estar aqui, hoje ainda mais com esses dois grandes amigos. Ricardo, parabéns, obrigado aí por tudo que você, na verdade, vem fazendo pelo esporte da cidade há anos, Sim, né? corajoso. A gente cresce ouvindo AD e Flamengo, assim, né? É verdade. E o Humberto, que esteve junto com a gente aí na corrida eleitoral, um grande amigo que, política, infelizmente não teve grande quantidade de votos, mas me trouxe grandes amigos, me trouxe grandes possibilidades, acredito muito na política ainda. E você, Geraldo, que sempre que tem a oportunidade de eu estar aqui falando, sempre abre as portas aí, parabéns por esse programa e por insistir, né? Em levar em comum. Levar informação não é fácil também, não. É, isso aí. Conversei, portanto, hoje com um trio de amigos aqui, o meu amigo do Ricardo Agéia, presidente do AD Guarulhos, o Humberto Mancini, do Mercado Imobiliário, professor Eduardo Vela, do Núcleo de Academias. Comigo, mais uma vez, o Lucas Braga, mesmo Dodói, um cara profissional nota 10. Não está bem de saúde hoje, mas quero enaltecer aqui essa figura sempre atencioso com todos os profissionais da TV Guarulhos. Muitíssimo obrigado, meu amigo Lucas Braga. Felipe Põe na grande programação. Eu sou Geraldo Júnior. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.